Olá, mais um encontro hoje de ciência e o assunto abordado hoje é sobre a grande diversidade dos seres vivos, né? A gente vai falar a origem da biodiversidade, né? Lembrar de Lamarck. Vamos ver como acontece. A origem da biodiversidade. Nós sabemos que no diferente ecossistema da Terra encontramos uma grande diversidade de seres vivos que pode apresentar muita semelhança, mas também muita diferença. Vamos considerar apenas aves. Elas têm muita semelhança, como a presença de bico, penas, asas e outras. Mas não são todas iguais. Se analisarmos o formato do bico das aves, percebemos que elas estão adaptadas a diferentes hábitos alimentares. E como terá surgido essa diferença? Quanto às outras diferenças entre os seres vivos? Qual é essa origem? Qual será a origem da biodiversidade da Terra? Há tempos, essas questões são objeto de atenção de estudiosos da vida natural, interessados em compreender o mundo. Na atualidade, quem se ocupa delas são os pesquisadores que estudam a evolução das espécies. Isto é, que se dedicam ao estudo das modificações que ocorrem nas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Nem sempre se acreditou que as espécies evoluíssem. No passado, muitos naturalistas acreditavam que elas fossem imutáveis, o que é denominado fixismo. O filósofo grego Aristóteles, que viveu no século IV a.C., ele era fixista. Ele acreditava que os organismos vivos teriam se originado na forma como se apresentava diante dele e que nunca haveria de mudar. Atualmente, a evolução das espécies é aceita por toda a comunidade científica, pois existe forte evidência de que isso acontece. Como os fósseis aí nos exemplos, esses esqueletos são fósseis de ancestrais do cavalo atual. Desde a época de Aristóteles, ao longo da história das ciências naturais, diversas descobertas feitas em diferentes áreas, como a zoologia, a botânica e a geologia, contribuíram para que se propusesse a ideia de que esses seres vivos não poderiam ser imutáveis, mas que mudaria ao longo do tempo. O primeiro naturalista a propor uma teoria da evolução dos seres vivos foi o francês Jean-Pierre, conhecido como Lamarck. Vamos ver as principais ideias evolucionistas de Lamarck. Ele defendia de que a superfície terrestre teria sofrido grandes modificações ao longo do tempo, de modo que os seres vivos teriam precisado se adaptar a elas. Para Lamarck, a transformação dos seres vivos dependia de dois fatores: o tempo e as condições ambientais. Em relação ao tempo, ele afirmava que cada espécie atual teria surgido por geração espontânea, de forma independente em relação às outras espécies,
e seguido o próprio caminho na evolução. Assim, se o presente existir, existe a espécie mais simples e a espécie mais complexa, isso seria explicado pelo tempo ocorrido desde a origem de cada uma delas até os dias atuais. Dessa forma, a espécie mais simples teria surgido mais recentemente e, portanto, seria se modificado menos que as espécies mais complexas, que teria surgido em tempos mais remotos. Em relação às condições ambientais, Lamarck propunha que os organismos se diversificariam em consequência da influência do ambiente e que essas mudanças poderiam ser passadas para descendentes na reprodução e se manifestasse nas próximas gerações. Lamarck se baseava em duas explicações muito comuns entre os naturalistas de sua época: a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Isso lembra a bomba de Hiroshima, né? Que as pessoas que sofreram naquela época e tiveram filhos depois, os filhos nasceram com certas deformidades ainda. E hoje, os descendentes ainda de algumas pessoas daquela época, né, nessa corrente que vem, ainda podem apresentar características de deformidade por conta dessa bomba, né? Essa bomba de Hiroshima. A lei do uso e do desuso afirmava que uma estrutura do corpo de um ser vivo que fosse muito utilizado tenderia a se desenvolver, enquanto uma estrutura que fosse pouco utilizada teria de se atrofiar, uma vez que a lei da herança dos caracteres adquiridos afirmava que as características resultantes do uso ou do desuso de um órgão ou uma estrutura do corpo de um ser vivo seria transmitida aos longos do descendente desse ser vivo. Essas ideias explicam, por exemplo, o longo pescoço da girafa da seguinte forma: no passado, a girafa não teria um pescoço tão comprido. Por isso, ao se alimentar, eles precisavam esticar para alcançar a folha das árvores mais altas. Com o tempo, o pescoço dessa girafa teria ficado mais longo. Além do uso e do desuso, a essas características teria passado aos seus filhos, que já nascia com o pescoço mais alongado, além da herança dos caracteres adquiridos. Assim, o pescoço da girafa teria ficado mais longo a cada geração, resultando no tamanho atual. O evolucionismo de Darwin e Wallace. Posteriormente a Lamarck, outras explicações para a evolução das espécies foram propostas por ele. Entre elas, destaca-se a teoria da evolução natural por meio da seleção natural, formulada independentemente por Charles Darwin e Alfredo Russel Wallace, ambos britânicos. Embora tenham trabalhado separadamente, Darwin e Wallace chegaram a ideias semelhantes em relação à evolução das espécies. Em 1831, Darwin recebeu uma proposta do capitão Fritz Roy para uma viagem de exploração ao redor do mundo, e a bordo do navio inglês
Bentley. Essa viagem, que durou 5 anos, foi muito importante para que elaborasse suas ideias evolucionistas, pois ele poderia observar diferentes ambientes e seus organismos ao redor do mundo. E encontrou fósseis de animais que fizeram pensar nas semelhanças e diferenças entre as espécies encontradas naquela época. Uma coleta especial importante feita por Darwin durante a viagem foi a de algumas aves conhecidas como tendilhões, encontradas no arquipélago dos Galápagos, aqui na costa do Equador. Ele observou que os tendilhões possuíam diferentes formatos de bicos e que cada ilha do arquipélago de Galápagos apresentava tendilhões com característica própria. Quando Darwin voltou à Inglaterra, um ornitólogo, John Gould, encarregado de analisar os exemplares de tendilhões coletados, afirmou que as aves eram de espécies distintas. Com base nessa informação e nas diversas que fizeram, a ideia de que tiveram ao longo da viagem, Darwin supôs que todas as espécies de tendilhões nas ilhas de Galápagos teriam surgido de uma única espécie ancestral e que a chamou de ancestral comum, proveniente do continente, ou seja, num passado distinto, uma pequena produção de população de tendilhões teria colonizado as diferentes ilhas do Galápagos, mas com o passar do tempo, devido ao isolamento das ilhas e às diferentes condições ambientais que apresentava, os tendilhões acabaram por divergir bastante, a ponto de se tornarem espécies distintas. E por hoje a gente dá uma pausa, né? Eu vou deixar o exercício abaixo desse vídeo, ok? Vocês faz, desenvolve e não esquece de enviar para mim no PV, certo? E lembrando, tem atividade aí a ser feita aí por vocês, certo? Dá uma olhadinha, faz e envia. Eu estou no aguardo. Tchau, sucesso a todos.